polícia e o Corpo de Bombeiros encontram documentos e pertences do indigenista e do jornalista inglês que desapareceram na Amazônia. Eles ainda não foram localizados, mas os pertences sim. A gente tem informação chegando agora com o Arthur Coelho. Fala, Arthur, bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Megali e a todos os ouvintes. As equipes de buscas encontram um cartão de saúde com o nome de Bruno Pereira, além de outros itens dele, como pertencentes a Dom Phillips, no interior do Amazonas. O indigenista brasileiro e o jornalista inglês estão desaparecidos desde domingo da semana passada. A Operação Javari, coordenada pela Polícia Federal, concentrada nas margens do rio Itacaí, no Vale do Javari. No fim de semana, também foram encontradas uma calça, botas e um chinelo que eram do indigenista Bruno Pereira. Além disso, uma mochila com roupas pessoais e um par de botas pertencentes ao jornalista Dom Phillips. Os itens foram encontrados próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira. Pelado, como é conhecido, é um dos principais suspeitos de ter envolvimento no desaparecimento do indigenista brasileiro e também do jornalista inglês. Um relatório divulgado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari diz que o suspeito é envolvido em invasões de pescadores e caçadores na terra indígena do Vale do Javari e também a retirada de toneladas de carne de caça, além de peixes e centenas de tracajás. Além disso, ele também é um dos autores de diversos atentados com arma de fogo contra a base de proteção da FUNAI entre os anos de 2018 e 2019. Ele já está detido e cumpre prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas. As chances de encontrá-los com vidas do Bruno Pereira e de Dom Phillips ainda continuam sem respostas, mas essas chances são remotas, como conta o enviado especial da Band ao Amazonas, Ian Boechat. Vamos acompanhar. Muito pouca gente aqui tem esperanças de que os dois estejam com vida. Ontem eu passei o dia com esses indígenas que estão fazendo as buscas nessa região e eles foram muito sinceros. Eles disseram que é praticamente impossível imaginar que Dom e Bruno ainda estejam vivos. O fato é que agora as buscas estão extremamente concentradas numa área pequena e a esperança, pelo menos se pode se chamar de esperança, é que se saiba o destino que Dom e Bruno tiveram aqui. Hoje o trabalho de buscas segue no perímetro de onde foram encontrados os pertences do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Sabe que essa falta de esperança já de encontrá-los com vida também faz parte agora da rotina, pelo menos de parte da família e da família da mulher de Dom Phillips. No fim de semana eles participaram de uma manifestação, né? Aliás, daqui a pouquinho a Priscila Xavier vai trazer mais informações direto do Rio de Janeiro. E a sogra do Dom Phillips dizia, olha, a minha esperança era de que com o Bruno Pereira, o fato de ele ser muito experiente, isso poderia de alguma forma tê-los protegido. Por exemplo, o Bruno perceber que alguma coisa estava errada e aí conseguir encontrar uma rota de fuga para os dois. Mas aí a partir do momento em que esses objetos foram encontrados e eles estavam ali amarrados e submersos, né? Quer dizer, por mais que pra gente, né, pra quem não tem muita intimidade com esse ambiente da floresta, com a região, pra gente parece que é impossível de encontrar alguma coisa. Pra quem tá lá, e por exemplo, pro próprio Bruno, é possível de identificar os locais, é possível de enxergar as coisas de uma forma mais nítida do que pra quem é da cidade, que não tem contato direto com tudo isso. Mas de uma forma ou de outra, né, Megali? O Megali estava dizendo fora do ar, como é que encontraram isso? É difícil demais. Ainda que exista essa intimidade, que os locais sejam conhecidos pelas pessoas, alguém tem que ter delatado esse ponto, né? Não é possível se encontrar especificamente em um tronco amarrado e submerso. Tem a questão que o lugar havia sido isolado já, né? Aquela área nas margens do rio Itacoaí, porque havia sinais de que um objeto de grandes proporções havia adentrado pela água. Então já se imaginava que seria ali que eles teriam sumido. Mas mesmo assim, uma mochila submersa é uma agulha num palheiro. Alguma informação sobre como é que os agentes conseguiram chegar a esses objetos, Arthur? O Exército aqui no Amazonas é especialista em buscas
na floresta, né, através do SIGS também, e junto com esse trabalho da Marinha, eles que conhecem bem essa região, mas claro, eles contam com a ajuda de pessoas que conhecem muito mais a região, que são os próprios indígenas, que estão atuando como voluntários para tentar encontrar e desta forma conseguiram achar esses pertences, né, esse trabalho que vem sendo feito já, né, em todo esse período, desde domingo, com a própria Univaja, que sugeriu à Polícia Federal que todos os dias eles iriam fazer uma espécie de reunião para fazer um levantamento das buscas e trazer sugestões para os dias de buscas. Além disso, todas as embarcações deveriam ter um indígena para ajudar nessas buscas, né? Foi um encontro que foi uma sugestão à Polícia Federal, eu acredito que eles tenham acatado essa sugestão, mas desta maneira, com todo esse trabalho, com toda essa equipe, não somente do Exército, da Marinha, mas do governo do Estado, através da Polícia Militar daquela região, conhecem bem o local e conseguiram encontrar esses pertences. É isso. Valeu, Arthur. Obrigada pelas suas informações. E no Rio de Janeiro, um ato pediu respostas sobre o desaparecimento dos dois, do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A Priscila Xavier tem os detalhes. Amigos e familiares cobram urgência nas investigações sobre o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Durante o ato realizado neste domingo na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, manifestantes questionavam as autoridades sobre o paradeiro das vítimas. Segundo a sogra de Phillips, Maria Lúcia Sampaio, com o passar dos dias, diminui a esperança de que eles sejam encontrados com vida. Nós estamos sabendo das informações através da imprensa, mas é avassalador, gente. Essa angústia, vocês não têm noção do que é essa angústia de saber o que fizeram, quem fez, onde eles estão. À medida que os dias passaram, a esperança de encontrá-los vivos é quase nula. Em outro assunto, o Senado pode votar hoje o projeto que limita a alíquota dos ICMS sobre os combustíveis. Márcio Rocha. O Senado começa a semana com a previsão de votar, já nesta segunda-feira, o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, que trata da limitação da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O objetivo do projeto é gerar uma redução de 76 centavos no litro do diesel e R$ 1,65 no litro da gasolina. Mesmo assim, a medida continua bastante criticada pelos governos estaduais e até por senadores. O senador Oriovisto Guimarães defendeu que a ação é aparentemente eleitoreira. Se dessemos um prazo para se adaptarem, por exemplo, 6 meses. Mas daí, senador Fernando Bezerra, não vai servir, porque daí já passou a eleição, não é? Na semana passada, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço dos combustíveis voltou a subir. A gasolina teve uma alta de 0,4% e passou a ser vendida, em média, por R$ 7,24. O maior valor foi encontrado no Rio de Janeiro, R$ 8,49. No caso do diesel, a alta foi bem leve, 0,05%, e em média o litro está sendo comercializado a R$ 6,88, sendo que o maior valor foi encontrado na Bahia, R$ 8,51. O Ministério da Saúde confirma o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 51 anos, morador de Porto Alegre, que viajou para Portugal. Ele está em isolamento, tem quadro clínico estável e sem complicações. Os outros 2 casos foram confirmados no estado de São Paulo, um na capital e outro em Vinhedo. O morador da cidade no interior paulista tem 26 anos e também voltou recentemente de uma viagem à Europa. Diante do surgimento de casos importados, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, recomenda atenção a quem chega de outros países e orienta o uso da máscara. Aqueles que estão viajando para o exterior, especialmente países da Europa, se mantenham com o uso de máscaras em ambientes fechados. Lá essa realidade já não existe mais, não existe nem só a recomendação, como também a obrigatoriedade. Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado com a utilização de máscaras, a higienização ainda das mãos se faz fundamental com álcool gel, na indisponibilidade de água e sabão. Bom, a varíola do macaco é uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo, bem próximo, inclusive íntimo, né, com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Não há tratamento específico, mas a boa notícia é que, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões.
Basicamente é isso. Mais de 1.000 casos da doença já foram confirmados em 29 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Rio de Janeiro, os casos de dengue disparam. Fala, Cristiano Pinho. O número de casos de dengue na cidade do Rio sobe 304% de janeiro a junho em relação ao mesmo período em 2021. Os dados deste ano levam em conta somente as notificações até o último dia 7. Até agora, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em todos os meses foi observado o aumento de casos na comparação com o mês anterior. Só em maio, o total de registros da doença superou todo o ano de 2021. Foram 1.413 notificações contra 937 infecções ao longo do ano passado. A pasta investiga se a escalada pode ser reflexo de uma subnotificação durante a pandemia. O fim da exigência de teste de Covid para entrar nos Estados Unidos deve levar mais de 5 milhões de turistas ao país ainda nesse ano de 2022. No Brasil, a indústria do turismo comemora essa medida e prevê um crescimento das viagens e também do faturamento, apesar dos preços das passagens aéreas, É o que eu ia dizer. O meu impedimento para viajar para os Estados Unidos nesse momento não era teste do Covid. Definitivamente não era isso. Teste é caro, mas é uma fração do preço da passagem. Não é? Ah, e o dólar já esteve mais alto, né? Mas ainda assim, gente... a passagem aérea tá absurda. O preço tá absurdo. Mas não, agora o fim da exigência de... então agora vamos! Bom, pelo menos é essa expectativa. Fala, André Coutinho. Desde a meia-noite deste domingo, dia 12 de junho, brasileiros e viajantes em geral não precisam mais apresentar um teste negativo de Covid para visitar os Estados Unidos. A medida anima ainda mais o setor de turismo no nosso país, já que trata-se do segundo mercado mais importante, atrás apenas da Argentina. O vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Edmilson Romão, ressalta que a partir de agora o viajante vai ter ainda mais segurança para organizar tudo. Preocupa-se agora muito mais com o destino e o que se vai se fazer no destino, independente se a viagem é para evento, para lazer ou para negócios, e muito menos com o pré da viagem, né? Com a burocracia, o que precisa, o que não precisa. Facilita, ajuda, dinamiza. Muito bem-vinda a notícia. Miami, Orlando, Nova York e cidades da Califórnia são os destinos americanos mais procurados pelos brasileiros. E uma das experiências mais buscadas são os parques temáticos da Flórida e da região de Los Angeles. Outro mercado que deve observar um aumento ainda maior na procura é o de cruzeiros marítimos. Tô pesquisando aqui, só de brincadeirinha. Passagem para Nova York. Coloquei dia 1º de outubro para ficar até o dia 8 de outubro. Tá bom, né? Tá, peraí, ó. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses de... Não é alta temporada. Isso, não é verãozão. Tem uma... É para fugir do Brasil entre o primeiro e o segundo turno. É exatamente isso. Vamos supor que seja assim... Primeiro aí a gente não vota, né? Bom, mas tudo bem. É só uma simulação mesmo. Faz de conta que é entre um e o outro. Vamos fingir que é um candidato, assim, que não passou pro segundo turno e tá bravo. A passagem mais baratinha... A passagem mais baratinha, mais chulé, sem paradas. Porque, pelo amor de Deus, vai viajar pra Nova York, você não pode fazer escala, né? Não, por que não? Vamos ver sem escala, sem escala, Megali, voto nessa. Você fez executiva também? Não, mas... Econômica sem paradas. Sem paradas, pô, passagem convencional. A mais baratinha, 6.500, tá? Eu acho que eu esperava mais, talvez. Você esperava mais? Acho que sim. Ela Bigato, duas pessoas. Passagem voo doméstico, mais de R$1.000. Você não acha passagem por menos de 1.000, 2.000 pra ir pra qualquer lugar? 6.500 é uma viagem de 10 horas, não é uma viagem tão longa assim, não é Japão. Ah, não, mas eu achava que, sei lá, de repente seria até mais. Comparando com os destinos nacionais, né? É isso. Mas ó, a passagem... Não assusta, não que eu vá, não que eu possa ir. A mais barata é a da United, 6.000. A da Azul, a mais em conta que eu encontrei aqui, voo direto pra Nova York, tá 19.000, tá? Caraca! Durma com essa. Enfim, Barão, tem que esperar mais um ano, meu irmão. Gente, tá impraticável, né? E agora, os destinos nacionais é o que a gente estava falando, né? Aliás, convido os ouvintes aqui a participarem. Se comprou alguma passagem recentemente, quiser dividir os valores pelos quais pagou, pelos quais vai pagar. 36 vezes, né, no caso. Vai pagar, no caso. Obrigades, Paulo Gado. A Lívia Nepomuceno, né, jornalista aqui do Esporte da Band, estava me contando agora há pouquinho que comprou passagens para Brasília. Ela é de Brasília, vai fazer aniversário. Todo mundo faz aniversário essa semana, né, Carla? Ela é da nossa turminha. Pois ela faz dia 18. Isso. E aí pagou pela passagem, acho que R$1.600 por pessoa. Então... Brasília? Aí você pensa assim, Brasília, cara.
São Paulo, Brasília, R$1.600. É demais. Vocês estão olhando pra mim? Não sou eu que faço os preços. R$6.000 pra Nova York. É tudo culpa sua, viu? Gente. Em frente, estão presos os suspeitos de envolvimento no assassinato de uma idosa e de uma diarista no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é Andresa Busani. A Justiça do Rio decreta a prisão preventiva do pintor Jonathan Correia Damasceno. Ele e William Oliveira Fonseca, também preso, são acusados de matar a idosa Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 anos. As vítimas foram encontradas degoladas e a idosa ainda carbonizada. Para o delegado responsável pelo caso, Alexandre Herdi, a forma como o crime foi cometido mostra a crueldade dos assassinos. Os autores atearam fogo no interior do apartamento, visando descaracterizar as lesões que levaram às suas mortes. As duas foram encontradas com lesões, com feridas, apresentando feridas cortantes na região do pescoço, o que denota a barbaridade com que o crime foi praticado, né? William se entregou à polícia no sábado e confessou o crime. Jonathan foi preso um dia antes e disse que planejou o roubo porque devia a um agiota e que obrigou a idosa a assinar 3 cheques que totalizavam R$15.000. Os dois vão responder por latrocínio, extorsão e incêndio. E essa história aqui, terrível, terrível. Além dessa do Rio de Janeiro, né, as investigações seguem, é claro. Mas em São Paulo, no litoral paulista, a Polícia Civil investiga a morte de uma menina, uma criança de 6 anos de idade que caiu da sacada de um prédio na cidade de Praia Grande. O Alexandre Bentivolio tem mais informações. O pai da menina de 6 anos que caiu do 11º andar de um prédio na Praia Grande, no litoral de São Paulo, vai responder ao inquérito em liberdade. A decisão foi tomada em uma audiência de custódia após o homem ser preso em flagrante por abandono de incapaz. De acordo com as equipes de investigação, o pai teria deixado a criança sozinha na madrugada de sexta para sábado e saído de carro para levar a namorada até outro ponto da cidade comprar cigarro. A garota acordou, foi até a varanda, gritou por socorro e acabou caindo da sacada. Ai, muitos detalhes, né, assim, que deixam a gente arrasado, né? Uma vizinha ouviu ainda a criança chamar, foi tentar chamar o porteiro, mas não deu tempo, foi interrompida pelo barulho da queda da criança. O pai foi preso, né, foi detido em estado de choque. A mãe da criança foi pra lá também, absolutamente, né, atônita, sem condição sequer de prestar qualquer depoimento. Porque a criança não morava lá, né? Não morava no litoral. Ela foi passar o fim de semana com o pai, pois é. E o delegado responsável pelo caso, o Alexandre Comim, diz que a criança, justamente, Sheila, passaria o fim de semana com o pai. O pai é separado da mãe e a filha de apenas 6 anos foi passar o final de semana com o pai. Por volta das 4 horas da madrugada, o pai saiu para levar a sua namorada até um bairro mais distante de onde ele mora, né, demorando cerca de meia hora, e largou a filha sozinha. 11º andar, né? Nas imagens dá pra ver, não tem tela, né? Nas imagens do apartamento, pelo que eu pude identificar, não tinha tela nenhuma. Também não tinha aquele vidro, nada que fizesse algum tipo de proteção. A menininha, então, se desesperou, 11º andar. Mas, como disse a Carla, não deu tempo nem de os vizinhos fazerem nada, mesmo ouvindo os gritos da criança. O TSE diz ter acolhido parte das sugestões das Forças Armadas para as eleições de outubro. Natália Pazzi. O Tribunal Superior Eleitoral diz ter acolhido 10 das 15 propostas feitas por representantes das Forças Armadas para as eleições. O levantamento foi produzido pelo gabinete do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, em resposta ao Ministério da Defesa. Das restantes, 4 ainda podem ser utilizadas no futuro e apenas uma foi rejeitada, a que pedia que o relatório de abstenções fosse disponibilizado à sociedade, assim como dados sobre óbitos. O TSE considerou que esse tipo de dado poderia bater de frente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo a Corte, no geral foram recebidas 44 sugestões de diversos representantes da sociedade para aprofundamento da transparência do processo eleitoral. Mensagem nada, manchete muito feliz da Folha de São Paulo. Militares silenciaram sobre urnas por 25 anos e agora tem 88 dúvidas sobre o governo Jair Bolsonaro. Reportagem do Matheus Vargas, que começa assim: os militares só começaram a questionar o sistema eletrônico de votação no fim de 2021, sob o governo de Jair Bolsonaro.
segundo informações do Ministério da Defesa e do Tribunal Superior Eleitoral, obtidas via Lei de Acesso à Informação. Esse questionamento, obviamente, deu munições para Bolsonaro promover ataques ao processo eleitoral, mas as próprias Forças Armadas afirmam que, antes disso, não levantaram uma única dúvida sobre as eleições, não elaboraram um único estudo sobre a segurança das urnas, desde que essas urnas eletrônicas são utilizadas. Então a pergunta inevitável é: por que agora? Por qual motivo? Por que essa coincidência das Forças Armadas terem dúvidas em relação ao sistema de votação no exato momento em que o nosso presidente lança essas dúvidas sobre a sociedade, tentando desqualificar esse que é um dos mais confiáveis sistemas? E lembrando, sem haver um único indício de que essas urnas tenham sido fraudadas em algum momento, né? Desde que elas foram lançadas, até hoje não há uma acusação sólida a respeito desse assunto. Lá nos Estados Unidos, em um discurso, Bolsonaro trouxe uma argumentação risível, sobre a qual a gente nem vai falar muito, porque quem acredita num troço desse já tá perdido, Sheila. Ou é porque quer acreditar mesmo, ou é porque é completamente trouxa. Ele disse que ele tem as evidências de que era para ele ter ganhado no primeiro turno, porque um hacker agiu ali para tirar votos dele. Ele não explica por que não colocaram, por exemplo, qualquer um outro candidato à frente dele na contagem de votos, já que é para entrar, para que fraudar só um pouquinho? Frauda tudo logo. Coloca outros 2 candidatos no segundo turno, mas não. Ele passou pro segundo turno devido à ação desse hacker, era para ter vencido no primeiro, mas como o cara não recebeu o pagamento, aí ele desencanou de fraudar as urnas e aí o Bolsonaro ganhou legalmente no segundo turno. Sério, é um negócio tão sem pé nem cabeça que quem acredita num troço desses tá com a mente completamente perdida. Tá com o cérebro lavado. Espero que um dia essa pessoa caia na real. Bom, tem mais aqui da fala do presidente da República no fim de semana. Ele encerrou a passagem dele pelos Estados Unidos, né, onde viajou para a Cúpula das Américas, participou de uma motociata em Orlando. O evento contou com a participação de brasileiros que vivem na Flórida, incluindo o blogueiro Alan dos Santos, investigado pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos. Só para lembrar, né, ele teve a prisão preventiva decretada no ano passado e é considerado foragido. Foragido marromeno, né? Porque a gente sabe exatamente onde ele tá e ele foi participar de um ato com o presidente da República, só isso. E com o ministro da Justiça. Meu Deus do céu. No mesmo ato, tava lá o ministro da Justiça e um sujeito que é foragido da Justiça brasileira. É isso. Uau. E aí, falando a apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, sobre as apurações que são feitas aqui no Brasil. Se o Lula tem 49%, 50%, se vai ganhar no primeiro turno, melhor ele ganhar de forma limpa, com votos auditáveis. O que os técnicos me dizem? Olha só, é outra coisa que até há 6 ou 8 anos atrás, a apuração era feita no Estado, o Estado mandava para lá. Essa nova turma que está aí, eliminou o Estado. Seria mais uma maneira de você ajudar na transparência das eleições, a apuração nos estados. Dá nem para entender direito. No PT, o ex-presidente Lula ainda não se manifestou sobre as novas declarações de um dos principais delatores da Lava Jato. Em entrevista a um filme, Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht, disse ter sido pressionado a envolver o petista no acordo firmado com a Força Tarefa. Segundo o ex-diretor de Relações Internacionais da construtora, Lula era o principal alvo dos procuradores, de acordo com ele, soltaram um investigado que citava o nome de Aécio Neves como beneficiário de um esquema de Caixa 2. O tucano nega. No MDB, Simone Tebet, que está com Covid, espera que o PSDB defina nesta semana o vice na chapa da terceira via. O mais cotado é o senador Tasso Gereissati. Já Ciro Gomes, do PDT, lança hoje uma nova campanha nas redes sociais. O foco é se apresentar como o único capaz de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Os outros destaques dessa segunda-feira: caraca, malandro. Essa foi a primeira expressão que eu soltei ao sair de casa nessa manhã, porque assim, sabia que as temperaturas cairiam. Foi exatamente isso que você falou? Caraca, malandro. Foi, juro. Com o pé fincado na malandragem mesmo. Não é? Cara de gato. Gente, eu não esperava 6 graus me aguardando do lado de fora, porque ainda não deu tempo, né, de os imóveis esfriarem. Então tava quentinho dentro de casa. Aí você sai,
pá, aquele tapa na cara. Se tá assim no Sudeste, o sul do país, marca temperaturas negativas. Fala aí, Gilberto Echauri. O final de semana foi marcado pelo frio intenso no sul do país e o registro da temperatura mais baixa do ano no Brasil. Foi em Urupema, na Serra de Santa Catarina, menos 6 graus e 1/10 na madrugada deste domingo. Várias regiões do estado e também do Rio Grande do Sul registraram termômetros abaixo de zero. No estado gaúcho, a menor marca foi em São José dos Ausentes, com 2,6 graus negativos. Em Porto Alegre, a Operação Inverno acolheu 195 pessoas em situação de rua na noite do sábado. O trabalho é feito quando a temperatura fica abaixo de 5 graus, o que ocorreu entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo na cidade. Nesta segunda-feira, o dia começou com 7 graus em Porto Alegre e a mínima no estado foi de 1 grau abaixo de zero em Serafina Correia, na Serra. Olha, em São Paulo, a morte de um homem em situação de rua é investigada. Elaine Freires, aqui no estúdio, vai trazer os detalhes. Fala, Elaine. Um morador de rua foi encontrado sem vida em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Lair Osório, de 62 anos, foi localizado ainda ontem em uma praça do bairro. Não há sinais de violência no corpo e 2 hipóteses são apuradas: envenenamento ou relação com o frio. Um laudo ainda vai apontar as causas da morte nos próximos dias. Hoje, toda a capital paulista continua em atenção por causa das baixas temperaturas. Neste momento, em bairros do extremo sul de São Paulo, como Engenheiro Marcilac, os termômetros marcam 1 grau. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a média na cidade agora é 6 graus, máxima para hoje 16. Algumas ações são realizadas também para acolher a população em situação de rua. Estações de trem estão abertas para receber esse público e imóveis públicos também atendem essas pessoas durante a madrugada. Realmente a situação bem delicada hoje, aquele casacão mais que reforçado. Exatamente. Você achou que eu estava exagerando, né, Megali? Tá frio pra boa. 1 grau agora em Engenheiro Marcilac. Cacilda. 2 na região de Capela do Socorro. Tô olhando aqui. Marcilac também tem muita cobertura de Mata Atlântica, faz frio mesmo. Quase litoral. Tem tribo indígena lá. Luiz Antônio, meu xará, escreve aqui: Alan dos Santos é jornalista, vocês morrem de inveja de sua coragem. Ô xará, eu poderia até morrer de inveja da quantidade de dinheiro que esse cara acumulou com as suas mentiras. Mas como a gente tem vergonha na cara aqui, ninguém toparia fazer o que esse cara faz para ganhar a quantidade de dinheiro que ganhou, viu? Obrigado pela mensagem. Daqui a pouquinho tem o Correio Deselegante. E o Senado dos Estados Unidos anuncia um acordo sobre o controle de armas. Arthur Coelho. Arthur Queiroz. Fala aí, Arthur Queiroz. Perdão, Arthur. O acordo preliminar fechado por um grupo bipartidário do Senado dos Estados Unidos estabelece o aumento do controle na venda de armas de fogo, especialmente para menores de 21 anos de idade no país. O pacto, que contou com o apoio de 10 senadores republicanos e 10 democratas, também prevê o aumento nos fundos de segurança para escolas e universidades americanas, além do investimento e recursos para ações em saúde mental. São necessários 60 votos a favor para que o texto siga para a Câmara dos Estados Unidos. O acordo também encoraja a adoção das leis Red Flag, normas que permitem que a polícia ou famílias peçam a um tribunal estadual a remoção temporária de armas de qualquer pessoa considerada perigosa para si mesma ou para os outros. Bom, e a gente teve uma notícia sensacional no esporte. Que demais! A tenista brasileira Bia Haddad Maia entra no top 40 do ranking mundial de tênis, obviamente, pela primeira vez, depois de conquistar o WTA de Nottingham, na Inglaterra. Juliana Yamaoka traz mais informações pra gente. Fala, Ju! A tenista Beatriz Haddad Maia é campeã do WTA 250 de Nottingham e conquista o maior título da carreira. Ela superou a americana Alison Risk por 2-1. Bia ainda faturou o torneio de duplas, ao lado da chinesa Shuai Chen. A final foi a segunda da carreira de Bia em torneios deste nível, depois de um vice-campeonato em Seul em 2017. Foi um dia especial. Eu conquistei 2 títulos de simples e de dupla no 250 de Nottingham. Então, realmente estou muito feliz com todo esse trabalho. Eu acho que tudo isso que a gente colheu essa semana vem sendo construído, né? Durante todos esses anos que eu venho trabalhando duro, todos os dias fazendo o nosso melhor. E eu acho que as coisas acontecem conforme a gente vai plantando. Foi também o primeiro título de uma brasileira em quadras de grama desde 1968, quando Maria Esther Bueno foi campeã em Manchester. Que demais. Nossa, sensacional.
Bia Haddad Maia entrando no hall dos grandes atletas brasileiros. A gente sabia já, né? Ela é uma promessa já faz muito tempo e agora vai concretizar. Casou? Da onde veio esse Maia? Por quê? Porque ela sempre foi Bia Haddad. Bia Haddad Maia. Por que virou Bia Haddad Maia Não, agora? sempre foi Bia Haddad Maia. Não, Carla, Bia Bia Haddad. Haddad Maia. Vai na minha, Bia Haddad. Bia Haddad Maia. Gente, sempre foi Bia Cada Haddad um dá Maia. como quiser, mas ela foi Bia Haddad. Maia. Não, Carlinha. Bia Haddad Maia. Tá bom. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Gali. Oi. Carla Bigato tá dizendo que você não sabe nada de futebol, hein? Nem de o tênis. São Paulo ganhou com as cartas na mão em casa. Entendeu? O São Paulo não tá com nada, tá longe. Larga a mão do São Paulo, né? O Sheila Magalhães, eu sei que a nossa Margaret Thatcher, primeira-ministra do Morumbi na Band News FM, baixa aí uma portaria advertindo o seu Megali. Ou muda de time, ou então não vai mais participar aqui. Mas e no placar, hein? Fluminense, que meteu 5-3 no Galo. O Fluminense em casa perdeu do bom Atlético Goianiense por 2-0. E o Cuiabá recebeu o Red Bull Bragantino, perdia de 1-0, mas empatou no fim. E o Flamengo? O Flamengo tá uma pouca vergonha. Meu Deus do céu. 3-1 pro Internacional contra o Flamengo, fora o baile. Dorival Silvestre Júnior, meu amigo, ele acabou estreando e quebrou a cara. E o São Paulo passou pelo América Mineiro num resultado mais injusto da história da bola. O América perdeu 4 gols, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo fez um gol lá, mequetrefe. E o Goiás, em casa, empatou com o Ceará. O Ceará é o grande destaque hoje do Campeonato Brasileiro, viu? Parabéns ao Ceará. E o Coritiba, em casa, no Alto da Glória, na capital do Paraná, perdeu pro Palmeiras. O Palmeiras, 2-0 o Palmeiras. O Palmeiras... Futebol é assim, você ganha uma, perde outra, empata. Agora com o Palmeiras é assim, ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Parece o Santos dos anos 60, viu? Parabéns ao Palmeiras. E o Fortaleza em casa empatou com o Atlético Paranaense lá do Filipão em 0-0. Então são rápidas pinceladas, grande semana para todo mundo e até amanhã.